Paz a todos. Esta lição é a segunda parte do plano de batalha de Deus. A oração é a terceira parte deste plano de batalha básico. A oração é a comunhão com Deus. Ele assume diferentes formas, mas basicamente ocorre quando o homem fala com Deus e Deus fala com o homem. Jesus orava a qualquer hora do dia ou da noite e a oração tinha prioridade sobre os alimentos e os negócios. A oração acompanhava qualquer evento de importância na vida de Jesus. Há 3 níveis de intensidade na oração: pedir, buscar e bater. Pedir é o primeiro nível da oração. É simplesmente apresentar um pedido a Deus e receber uma resposta imediata. Para receber, a condição é pedir. Temos a poderosa arma espiritual da oração, mas muitos não a utilizam. Eles não pedem e por isso não recebem. Buscar é um nível mais profundo da oração. Este é o nível de oração em que as respostas não são tão imediatas quanto o nível de pedido. Os 120 reunidos no cenáculo, onde continuaram em oração, são um exemplo de busca. Esses homens e mulheres buscaram o cumprimento da promessa do Espírito Santo e continuaram buscando até que a resposta viesse. Bater a porta é um nível ainda mais profundo. É a oração que é persistente enquanto as respostas demoram a chegar. O nível de bater é o nível mais intenso da guerra espiritual na oração. Ela é ilustrada pela persistência de Daniel, que continuou a bater a porta apesar de não ter resultados visíveis, pois Satanás impedia a resposta de Deus. Deus responde à oração de acordo com suas promessas. Quando você não pede com base nessas promessas, sua oração não é respondida. É semelhante à maneira como o pai se relaciona com seus filhos. Nenhum pai se compromete a dar a seu filho tudo o que eles querem ou pedem. Ele deixa claro que fará certas coisas e não fará outras. Dentro desses limites, o pai atende aos pedidos do filho. O mesmo acontece com Deus. Ele fez promessas e elas foram a base adequada para a oração. Aprende o que Deus prometeu e ora em acordo com essas promessas de Deus. Uma maneira de fazer isso é de ler a Bíblia e marcar todas as promessas que Deus fez. Usa sua Bíblia ao orar e baseia suas orações nessas promessas. É importante aprender a esperar diante do Senhor em oração por sua orientação e direção antes de agir. Mas é igualmente importante saber quando não orar. Quando Deus o chama para agir, você deve agir, não continuar a orar. Por exemplo, nas águas amargas do mar, quando Moisés clamou a Deus, Deus lhe mostrou exatamente o que fazer para adoçar as águas. Não havia necessidade de esperar mais pelo Senhor em oração. Moisés deveria agir de acordo com o que Deus havia revelado. Não era hora de orar. Era o momento de agir de acordo com a orientação dada em oração. Algumas pessoas usam a oração como desculpa para evitar de se envolver e agir de acordo com o que Deus lhes disse para fazer. Outros continuam a orar quando Deus já respondeu, mas eles não gostaram da resposta. O jejum é a quarta parte do nosso plano de batalha. Ele é combinado com a oração para travar uma guerra eficaz no mundo espiritual. O jejum, em sua definição mais simples, é ficar sem comer. De acordo com a Bíblia, há 2 tipos de jejum. O jejum total é quando você não come nem bebe nada. O jejum parcial é quando a dieta é restrita. O jejum é uma questão pessoal entre o indivíduo e Deus.
Ele deve ser feito em particular e não deve ser alardeado. Os líderes podem convocar um jejum público e solicitar que toda a comunidade da igreja jejue. Há propósitos espirituais definidos para o jejum. É importante que você os compreenda, pois se jejuar pelos motivos errados, o jejum será ineficaz. Há um grande poder no jejum para a guerra espiritual. O jejum não muda Deus, ele muda você. Deus se relaciona com você com base do seu relacionamento com Ele. Quando você muda, a maneira como Deus lida com você é afetada. Você não jejua para mudar Deus, porque Deus não muda. Mas o jejum muda a maneira como Ele lida com você. A duração do jejum depende do que Deus fala em seu espírito. Ele pode levá-lo a jejuar por um período curto ou longo. Jesus deu aos crentes as chaves do reino. Essas chaves incluem poder de ligar e desligar e são a quinta parte do nosso plano de batalha básico. Em Mateus 16, versículo 19, Jesus promete: "E eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que você ligar na terra será ligado nos céus, e tudo o que você desligar na terra será desligado nos céus." Jesus ensinou a importância de amar os espíritos malignos antes de expulsá-los. Mas o propósito de ligar e desligar é mais do que expulsar demônios. Você pode amar o poder do inimigo porque ele atua em sua vida, em seu lar, em sua comunidade, na comunhão da igreja. Você pode libertar homens e mulheres da escravidão do pecado, da depressão e do desânimo do inimigo. O princípio de ligar e desligar é uma estratégia importante para vencer o poder do inimigo. É uma chave para o reino de Deus. Em cada situação com a qual você se depara, cada problema, cada desafio, há uma chave espiritual. Esta chave está no exercício do princípio de ligar e desligar. Quando você reconhecer o que deve ser amarrado e o que deve ser solto e agir de acordo com essa descoberta, o inimigo será derrotado. A parte final do plano de batalha básico é encontrado no nome de Jesus. A palavra de Deus deve ser aplicada em seu nome. Oramos, jejuamos e usamos nosso poder e autoridade delegados e as chaves do reino em seu nome. Jesus disse: "Se você pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei." Você deve ensinar, batizar, expulsar demônios, curar os doentes e vencer todo o poder do inimigo por meio do nome de Jesus. Ele é mais poderoso que qualquer outro nome. O versículo 21 de Efésios 1 nos ensina que o nome de Jesus está muito em cima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia não só nesse século, mas também no vindouro. Jesus enfrentou todas as tentações do inimigo que nós enfrentamos, mas ele superou essas tentações sem pecado. Por ter entrado na arena da guerra espiritual, ele entende suas batalhas e o fortalece. Como ele saiu vitorioso, você também pode ser vencedor. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo foram o maior confronto que já ocorreu entre o poder de Satanás e o poder de Deus. Com a morte de Jesus, Satanás pensou que havia destruído o plano de Deus. Ele havia matado o único Filho de Deus. E havia destruído o reino que reinaria sobre o reino de Deus. Mas Jesus disse: "Eu pensei em vocês que não posso agora orar a meu Pai e que Ele me dará mais de 12 legiões de anjos. Como, pois, se cumpririam as Escrituras para que assim acontecesse?" Jesus não morreu porque seu poder era menor do que o do inimigo. Sua morte não encerrou o plano para o reino de Deus. Não era hora de seu reino ser visivelmente estabelecido no mundo.
A morte de Jesus, na verdade, cumpriu o plano de Deus. Os homens agora podiam ser salvos da escravidão do pecado e da penalidade da segunda morte, que é a separação eterna de Deus por causa do pecado. Embora tenha sido grandiosa, a salvação do pecado não foi a única vitória obtida por Jesus por meio de sua morte na cruz. Por meio de sua morte e ressurreição, Jesus derrotou todo o poder do inimigo, inclusive a morte. Ele também julgou Satanás, mas Satanás ainda está solta e suas forças de poderes demoníacos, a carne e o mundo ainda estão em guerra na terra. Eles também controlam o território que é do direito do conquistador. Tentam cegar os homens para o fato de que Satanás foi derrotado e está sob julgamento. Eles tentam controlar lares, igrejas e nações. É neste ponto que a guerra do crente entra em foco. É nossa tarefa abrir os olhos de homens e mulheres para que o engano dele recuperar o controle do território que é nosso por direito. Sua batalha pessoal continuará até que o julgamento de Satanás seja executado ou até que você vai para junto de Jesus por meio da morte ou que vier primeiro. Por meio de Jesus, você é um vitorioso sobre o inimigo e não uma vítima do inimigo. Todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus. Isso significa que ele as venceu. Ele é a cabeça da igreja, nós somos o corpo. Afirme-se que todas as coisas estão sob seus pés, o que significa sob seu corpo na igreja. Isso significa que somos vencedores, não vítimas. Você pode ser guardado do poder de Satanás. O próprio Jesus orou para que fossemos guardados do poder do inimigo. Você é um vencedor, não por meio de seu próprio poder, mas por meio dos poderes de um maior. Quando a batalha espiritual fica difícil, lembra-se de que a Bíblia garante que todos os propósitos de Deus serão cumpridos. O Senhor dos Exércitos tem um propósito e nenhuma força do mundo, na carne, nos demônios, do inferno ou do próprio Satanás o desanulará. No próximo capítulo, apresentaremos a guerra ofensiva e defensiva. Que Deus o abençoe. Amém. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se, pois isso ajudará a divulgar a palavra de Deus por meio deste canal.